porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Todas as vezes que te entristeci, eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, eu vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Feche seus olhos. Você se encontra, querido, em um lugar de total adoração ao seu Deus. Sabe, nesse lugar nada, sabe, nesse lugar as suas dores, nesse lugar as suas ansiedades, nesse lugar nada que te preocupe pode tomar o espaço daquele que realmente merece uma atenção. Sabe, se existe alguém nessa noite que merece uma atenção especial, não é o seu problema, não é as contas que você tem a pagar, sabe, não é as suas ansiedades, é o Senhor Jesus, querido, que te sustentou até chegar nesse lugar. Neste lugar, tu és real. Oh Jesus, vou me entregar.
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Diga assim, ó: tu és minha fonte, Pai, minha colheita, minha herança. Sabe, querido, a palavra do Senhor ela vem falando sobre a história de um jovem. E esse jovem ele se chamava José. Sabe, a palavra do Senhor relata que esse jovem ele teve sonhos, e ele contou esses sonhos e ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Sabe, e há um tempo atrás o pai dele havia dado uma túnica para ele, e essa túnica os irmãos sujaram de sangue e levaram até o pai dele, dizendo que ele havia sido morto e devorado. Só que a palavra de Deus relata, querido, que depois, muito tempo depois, José ele sofreu por grande tempo. Sabe, foi grande tempo que José sofreu. E no decorrer desse tempo, José ele sempre se humilhava diante da presença do Senhor. Sabe, mas diante dessa humilhação, de tudo que ele viveu, chega um certo tempo na vida de José que ele se torna governador da cidade dele. E o incrível disso tudo é que os mesmos que foram até o pai de José falar para ele: olha, Jacó, o seu filho que você tanto amava morreu, foram os mesmos que tiveram que voltar até Jacó e falar: olha, Jacó, o filho que eu disse que morreu, ele está vivo. Sabe, Jacó, querido, ele amava aquele filho. Sabe, ele viveu por aquele filho. Eu não sei hoje qual é o sonho que talvez exista alguém na sua vida tentando enterrar, mas, querido, eu posso te dizer uma coisa, que a humilhação que você fizer perante ao Senhor, sabe, quando você derramar as suas lágrimas no lugar certo, quando você entender que você chega nesse lugar para ajudar o seu pastor a adorar o Senhor, pode ter certeza, querido, que tudo vai se resolver na sua vida e tudo vai se descomplicar, porque o Senhor é assim. Se eu me humilhar e sacrificar, ou tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, Pai. Mas vale um dia contigo. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança.
sacrificar, Pai, na Tua presença aquilo que for preciso, Jesus. Os Teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sabe, querido, se o Senhor é a sua fonte, a sua colheita e a sua herança, aplauda Ele com força. Sabe, o mais forte que você puder, e faça desse culto, como a sino diz, mas vale um dia no centro do teu querer. Então faça desse culto esse dia. Amém. Amém, queridos. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, nessa noite. Vir para a casa do Senhor não é um peso, é uma maravilha, é uma gratidão, é uma coisa deliciosa. E essa semana, buscando em Deus o que pregar, eu, consultando o Espírito Santo, Deus começou a me dar direção para falar a respeito de batalha espiritual. Porque, queridos, parece que era uma semana onde Deus falava no devocional que chegava por e-mail, falava numa palavra que eu lia na Bíblia, falava de outra forma, eu falei, Jesus, então amém, vamos falar sobre vencendo a tentação e as batalhas espirituais. Amém, queridos? Todos nós temos lutas, irmãos. Todos nós somos atacados, todos nós somos afrontados. E nós precisamos estar ligados com o Senhor em como vencer, em não ceder. E que, para que a gente possa fazer essa análise, eu convido você a ler comigo Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Eu vou estar fazendo essa leitura e o nosso amado irmão Robson vai estar passando ali em nome de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o para um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas tuas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Amém, queridos? Então Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. E se Ele é o nosso modelo de vida, Ele é o nosso modelo de vitória. Então nessa noite nós vamos estudar as artimanhas que o diabo teve para poder derrubá-lo, e vamos estudar as armas de defesa e de ataque de Cristo para poder derrotar Satanás, vencer o diabo. Mas primeiramente eu queria conversar com você a respeito do que significa o deserto. Você reparou que a palavra disse que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E o deserto, querido, dependendo da perspectiva de quem vê, ele tem significados diferentes. Por exemplo, o deserto para nós, ele pode ser um lugar de solidão. Mas, meu amado, um lugar de solidão onde nos sentimos sozinhos,
onde estamos longe de todo mundo, mas ele pode ser um lugar de solitude. Sabe, querido, essa vida corrida e louca que a gente vive impede muitas vezes a gente de se utilizar de determinados momentos para refletir em que estamos fazendo, como estamos andando, qual é o nosso procedimento. E para isso, irmão, você precisa estar sozinho, recluso. Não fosse assim, o nosso Senhor não teria dito: quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta atrás de você, para que você possa estar ali, entre aspas, sozinho. Você está refletindo, você está analisando, não tem barulho, não tem o carro da pamonha que está passando, não tem aquele carro do ovo, não é não, irmão? Que está passando e o cara quer vender o ovo que a galinha chorou. E quem que consegue se concentrar com o ovo que a galinha chorou, irmão? Não tem como, irmão. Então muitas vezes o deserto não é coisa ruim, é momento de você se separar mesmo. E é você e Deus ali, e você consigo mesmo, e fazendo análise. Então, querido, nem sempre o deserto é uma coisa ruim. Com certeza, querido, nem o WhatsApp pode levar para o quarto, né? Porque senão vai tocar, vai atrapalhar, você não vai conseguir fazer essa reflexão. Mas dois, assim como eu falei, o deserto pode ser e deve ser um lugar de reflexão, queridos. Em pensar em decisões que eu tomei, nos resultados dessas decisões, em pensar nas decisões que eu quero tomar. Sabe, meu irmão, vocês querem ver um cara enrolão? O enrolão, ele chega para você, Adriana, e ele fala: olha só, eu tô com essa promoção, mas eu quero te vender agora, porque você não vai achar mais barato em lugar nenhum. Ele vai falando, ele não te deixa pensar. Você já viu? O vendedor que quer empurrar um negócio para você de qualquer maneira, ele não deixa você pensar. Ele vai falando, daqui a pouco você já está tão chateado, você fala: tá bom, vou levar esse negócio. Por quê? Porque ele não deixa você raciocinar se o custo-benefício daquilo que ele está vendendo está bom. Mas, meu irmão, e Satanás é assim. Ele quer que você tome atitudes precipitadas no meio de turbilhão das emoções. Quando está tudo pegando ao teu redor, quando está todo mundo falando, é um problema, uma coisa, a tua mente, os teus pensamentos estão acelerados. Satanás quer que você tome decisões ali, querido. Porque com certeza, nesses momentos de tensão, as nossas decisões não serão as melhores que poderíamos tomar. Então, nós precisamos entender que o deserto também é um lugar de reflexão para nós. Mas também, querido, é um lugar para mostrarmos verdadeiramente quem somos. Sabe, irmão, eu ouvi falar e é uma coisa muito real. Você é o que você faz quando ninguém que você conhece está te vendo. Isso vale muito para os jovens, querido. Quem é você diante do computador ou do celular à noite, quando seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo? Que tipo de site você está acessando? Que tipo de conversa você está falando? Querido, você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Deserto também é isso, querido. Fala, Deus? Vamos lá. Deserto para os judeus, querido. Esse é o deserto para nós. Agora o deserto para os judeus. Os judeus conheceram o deserto quando, depois que Moisés tira o povo, liberta e traz o povo para passar pelo deserto. Para os judeus, irmãos, o deserto é um lugar de experiência com Deus. Sabe, no deserto, eles foram alimentados durante 40 anos. No deserto, eles viram o mar se abrir. No deserto, durante o dia, uma coluna de nuvem os cobria para o sol não castigá-los. E à noite, para que eles não morressem de frio, havia uma coluna de fogo. No deserto também é lugar de ter experiência com Deus, de ver coisas grandiosas de Deus, querido. E assim foi com os judeus. Mas infelizmente para eles, foi um lugar de derrota em meio à tentação. Diz a palavra do Senhor que Deus vira para Moisés e fala: Moisés, sobe, fica 40 dias aqui que eu vou te dar a lei. Moisés desce com as tábuas da lei. Quando chega, o povo já está se prostituindo, o povo está se perdendo, o povo fez um ídolo de prata, de ouro, o povo está diante de um bezerro, adorando aquele bezerro e dizendo: ah, bezerro, muito obrigado, porque foi tu que me libertou lá do Egito. Ali, no deserto, os judeus caíram, ainda que vissem o poder e o cuidado de Deus, eles caíram nas obras de prostituição e idolatria. E para aqueles que caíram no deserto, querido, aquele lugar se tornou um lugar de
aprisionamento. O que significa isso? A palavra de Deus diz que Deus vira para Moisés e fala, olha só, nenhum dessa geração que saiu lá do Egito vai pisar na Terra Santa. Somente Josué e Caleb. Para muitos, o deserto foi o lugar de aprisionamento e eles ficaram ali derrotados e em sofrimento. Mas quem foi levado ao deserto nesse texto bíblico que nós lemos? O nosso Senhor Jesus. O deserto para Jesus foi um lugar de obediência. A Bíblia diz que não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, não. Quem foi que levou Jesus para o deserto, querido? O Espírito Santo. E essa palavra de foi levado, no grego, é levado para fora em obediência à vontade do Pai. Ele foi impulsionado a ir para o deserto, cumprindo a obediência do Pai. Ali no deserto, a palavra de Deus disse, e Jesus, depois de passar dos 40 dias, ele teve fome. Você acha que ele só teve fome, irmão? Você que é crente, a gente não bebe, mas a gente come, que é uma maravilha, não, irmão? Você acha que 40 dias sem comer, ele só teve fome? Ou será que ele estava desesperado de fome? Fraco fisicamente? Abatido, querido? Sim, meu irmão, a sentença teve fome, não expressa a situação real de Jesus. Ele estava morrendo de fome. Ele estava isolado dos seus amigos, de seus pais. Ele não tinha uma habitação decente. Ele estava totalmente entregue aos cuidados de Deus. Quem sabe você tem passado o seu deserto na sua vida, meu irmão. Mas Deus ali está provando a tua dependência. Ele está falando, olha só, quando você achar que vai faltar, irmã Bárbara, eu venho e supro na tua vida. Quando você achar que não tem mais jeito, olha só, eu estou entrando com providência e estou fazendo. Ali é lugar de dependência, irmão. Sabe, querido, muitas vezes a gente não tem grandes experiências com Deus quando a gente está na fartura, não. É no deserto que a gente vê a provisão dele, o cuidado, a mão de poder. Foi um lugar de total dependência de Deus, mas foi um lugar de mudar a história. Eu queria que vocês pensassem comigo nessa noite. Quem aqui já ouviu falar sobre Adão? Adão, primeiro homem, amém? Adão era perfeito? Completamente, quando foi criado? Perfeito. Criado. Deus acabou de criá-lo. Ele é perfeito? Será que Adão tinha poucos folículos capilares? Ou será que Adão tinha um cabelo maneiro? Eu acredito que Adão era perfeito, cara. Eu acredito que Adão era saradão. Você não acredita assim, Robson? Pô, se Deus acabou de fazer o cara é totalmente perfeito. Então Adão tinha toda a condição física, mental. Adão estava num lugar maravilhoso, irmão. Como é que era o nome do lugar? Jardim do Éden. Caramba, o cara era sarado, era bonito. Você acha, irmã, que a Eva tinha celulite? Não tinha, irmã. Problema sério esse negócio, estria. Vamos mudar de assunto, não é não? Não tinha, querido. Eles eram perfeitos num lugar maravilhoso. Deixa eu te perguntar, perfeitos num lugar maravilhoso, eles venceram Satanás ou perderam? Nosso Cristo com fome. Nosso Cristo na dependência do Pai. Nosso Cristo sem um abrigo. Nosso Senhor Jesus, completamente desprotegido fisicamente, num deserto, num lugar que tinha nada, venceu o diabo e mudou a história. Ali começa a nossa vitória. Ali começa a se cumprir a palavra de Gênesis: e da tua descendência virá um que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Ah, querido, não é no teu deserto, não é desculpa para cair não, tá? Não é desculpa para falhar não. Ah, querido, às vezes a gente se usa das situações. Ah, porque já está dando tudo errado, agora eu vou meter o pé na jaca. Não é desculpa não. Deus está trabalhando em você e está te fazendo melhor. E número 4, o deserto é o simbolismo da habitação de Satanás. Mateus 12:43 vai dizer que quando o espírito imundo é expulso, o que acontece? Ele vai para lugares áridos. E não encontrando descanso ali, ele tenta voltar para aquela pessoa a quem ele possuía e traz consigo 7 espíritos piores do que ele.
Deserto, normalmente, também pode ter esse significado de habitação de Satanás. Mas, conforme eu vinha conversando com o Fabiano, antes de começar o culto, em que momento Jesus foi levado ao deserto? Querido, tem momento para tudo na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer o quê? Há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de edificar, tempo de destruir. Há tempo para tudo, querido. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe uma ilustração do bambu japonês, querido, que eu achei muito interessante. O bambu japonês representa muita coisa na nossa vida, irmão. Imagina você lançar uma semente na terra. Você trabalhou na terra, você arou a terra, você lançou aquela semente na terra. E passou uma semana, nada. Passa um mês, nada. 5 meses, nada. 6 meses, nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você já está pensando que aquela semente não vingou, não é verdade? Só que esse bambu japonês, querido, ele fica embaixo da terra durante 6 anos e nada acontece. Quando se cumpre verdadeiramente aquele 6º ano, num espaço, queridos, de apenas 2 semanas, ele cresce 30 metros de uma vez. Às vezes você acha que o teu sonho está perdido, presbítero. Às vezes você acha que a tua história está acabada, que aquela semente que você plantou no teu filho, no trabalho, no parente, parece que não está vingando. Mas enquanto você não está vendo, Deus está formando raízes para sustentar aquele crescimento. E aquela árvore não vai cair quando Deus levantar ela. Há momento para tudo, irmão. Você pensa que Jesus pulou alguma etapa na sua vida, meu querido? Jesus não pulou etapa. Ah, sabe como é que os judeus queriam que Jesus viesse? Montado num cavalo branco, com uma espada desembainhada, passando o cerol nos romanos, libertando eles. Como é que Jesus veio? Nasceu de mulher. Foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado no templo, foi reconhecido por Simeão e pela profetisa Ana. Anualmente ia com seus pais a Jerusalém para cultuar, e ia crescendo na graça, na estatura e no conhecimento de Deus. Batizou-se, ainda que a contragosto de João Batista. Jesus precisava se batizar? Tinha pecado? Não tinha pecado. Por que ele se batizou? Para ser exemplo para mim e para você. Então, Jesus cumpriu as suas etapas para finalmente, cheio do Espírito Santo, ser levado ao deserto para ser tentado. Tudo tem seu tempo, meu irmão. Às vezes a gente quer pular etapas, a gente quer fazer as coisas de qualquer forma. Não, tudo tem seu tempo. Vá buscando em Deus, vai persistindo. Olha aí os alvos que foram colocados na escola dominical. Senhor, meu nível está 3, eu quero chegar no 10, tem 7 passos para dar. Me ajuda a dar um de cada vez. Porque às vezes a gente quer muita coisa, irmão. Você passa na frente e daqui a pouco você retrocede. Nosso crescimento precisa ser contínuo, querido. Precisa ser fortalecido. Para quê? Para que finalmente a batalha possa começar. Um grande filme de luta que ia ver na minha época foi do Rocky Balboa. Quem já ouviu falar no Rocky Balboa? Vocês já ouviram falar? Novinhos ali, eles ouviram falar do Rocky Balboa. Era o Stallone, né? Que era lutador, né? E era essa musiquinha aí, ó. Quem lembra dessa musiquinha? Ele correndo, subindo aquelas escadas e chega lá em cima. Como é que tá lá? Conquistei. Comenta aí, Robson. Ele tá ali, querido. Do lado esquerdo do ringue, o anjo caído. Soberbo, altivo, pesado. Pesado demais. Só pode ser carregado por cavalos e nunca por ovelhas. Vestido de roupa brilhante, parecendo anjo de luz. Ele, o inimigo das nossas almas, Satanás. Mas do lado direito, ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, aquele que faz tudo direito. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou,
para o seu louvor. Aquele que faz tudo perfeito, querido. Esses dois se encontraram no ringue. E quando Cristo se encontra com o diabo no ringue, eita Jesus, olha aí. A batalha vai começar, essa terra é de conquista, e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, a batalha vai começar, essa terra é de conquista, e o mais valente conosco está. Anjo que desce pra te encher, o varão que passeia perto de você, com a espada de fogo na mão, vai cortar todo o laço através da oração. Se prepare, querido irmão, o anjo já vem com a resposta na mão. Vem dizer pra toda a igreja que a batalha vai começar. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, querido. Vai começar o desafio de Cristo. O lugar está lotado. A Bíblia que eu leio diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Você acha que o diabo não estava ali assistindo? Que os anjos dele não estavam ali assistindo aquela batalha que ia começar? Você acha que os anjos de Deus também não estavam ali assistindo? Imagina a quantidade de seres celestes e espirituais que estavam ali olhando, querido. Aquele lugar começa a batalha de Satanás. E Satanás lança um golpe em Jesus, para tentar acertar Jesus, que ele lança sobre você também, querido. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Quantas vezes Satanás coloca em dúvida a tua filiação? Se você é filho ou se não é. Se Deus cuida de você ou se não cuida. Quantas vezes ele lança na tua mente: mas puxa vida, eu estou passando por isso. Será que Deus não me ama? Será que ele se esqueceu de mim? Quantas vezes, querido, é o que Satanás estava fazendo com Cristo. Se tu és o filho de Deus, olha que ousadia. Se tu és o filho de Deus, ele vem falar: dize a essas pedras que transformam em pão. Sabe, irmão, nós falamos sobre jejum aqui. Sabe o que significa o jejum? É quando eu viro para Deus e falo: Senhor, tu é mais importante do que o pão dessa terra que eu como. Satanás estava falando para ele: quebra o teu propósito, se alimenta desse pão. E ali Jesus estaria fora dos propósitos de Deus, querido. Sabe o que Satanás está falando ali e tentando a Jesus? Ao usar da sua divindade para poder fazer algo nessa terra. E se Jesus faz isso, nós estaríamos perdidos. Porque ele não poderia usar da sua divindade, porque senão não seria um exemplo para a gente ali naquela hora, querido. No momento da provação, ele está mostrando: da forma que eu venci, o Fabiano vai vencer. Da forma que eu venci, o irmão Jonas vai vencer. Da forma que eu venci, a Raquel vai vencer. Ele não se utilizou de poder dele para fazer nada, não. Ele era igualzinho a cada um de nós. E a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, fiel e misericordioso, que pode interceder por nós. Porque em tudo foi tentado, mas nunca caiu. Que pancada do diabo, hein? Ele não faz isso com a gente sempre? Se tu és filho de Deus, irmão Jonas, quando a gente está precisando pagar aquela conta, quando a coisa está acontecendo, quantas vezes ele faz isso? Se apresenta com uma roupa toda bonita, toda brilhosa, parecendo anjo de luz, menosprezando a gente. Às vezes usa a pessoa para olhar para a gente, para olhar com desdém. Isso é Satanás usando, querido. E aí você se entristece porque você se esquece da tua filiação. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas Jesus retruca. Em Deuteronômio 8:3, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E aí o que acontece, querido? Vai, Robson. Toma, capeta. Tomou uma na lata. Mas Satanás não desiste, irmão. Ele vem com a segundo golpe. Ele cambaleou. Realmente o golpe foi forte, ele cambaleou, quase caiu. Mas ele pensa: se eu não conseguir induzi-lo à dúvida e à precipitação, eu vou induzi-lo à cobiça.
Ele pensou: Jesus não vai resistir, ele vai cobiçar e ele vai cair. E aí eu imagino Satanás colocando lá naquele ringue de UFC, aquela tela de plasma de 50 polegadas. Ele liga a TV, tá ali aquele apresentador, o tal do Pedro Belial. Vocês já ouviram falar? Pedro Belial. E Pedro Belial começa a mostrar ali todos os reinos do mundo. É um paralelo com o BBB. Ainda bem que ninguém assiste o BBB aqui. É um paralelo. Ele começa a mostrar todos os reinos do mundo ali. E ele diz assim: olha só, eu te dou tudo isso, todo esse poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Sabe, meu querido, minha querida, às vezes você tem uma profissão que Deus te deu e Satanás vem trazer coisas para você que não procedem de Deus, não. E Deus não quer que você use da inspiração que Ele te dá, da criatividade que Ele quer te dar, para você fazer coisas que desagradem a Ele. Sabe, meu irmão, Satanás quer nos levar a cobiçar as coisas, às vezes com pregações da chamada maldita teologia da prosperidade, em que a gente vai olhar e vai cobiçar e vai falar: poxa, o irmão tem, eu não tenho, então eu estou em pecado, então eu estou sob maldição. Mas a minha Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Ah, meu querido, abre a tua Bíblia aí, Romanos 8, 1. Nenhuma condenação. E eu vou me estender e posso me estender. Nenhuma maldição. Querido, muitas vezes a gente quer nos avaliar olhando para o próximo, mas não sabe em qual condição aquelas coisas foram adquiridas. E a gente acaba caindo na cobiça e se entristecendo. Sabe o que saiu no Fantástico alguns meses atrás? Uma mulher indo no hospital e oferecendo a um homem, o comprador do hospital, que deveria comprar a coisa com o melhor preço possível. Ela virando para o comprador e falou assim: olha só, e a gente tem aquela ética de mercado, né? Cada compra que você fizer comigo eu te dou 30%. Então a mulher podia colocar o preço que quisesse. Aquele homem comprava com ela e ainda ganhava 30% no bolso dele. E tirava os remédios de dentro do hospital. Deixa eu te falar, essa prosperidade que você quer para a tua vida? É com esse tipo de gente que você anda se comparando e se entristecendo, querido. Meu amado irmão, Satanás quis levar Jesus à cobiça. Muitos hoje olham a casa do Senhor como um lugar para se ganhar dinheiro, pois a fé está sendo comercializada. Satanás quer levar as pessoas à cobiça. Algumas irmãs não têm domínio próprio suficiente para poder entender que a casa de Deus não é lugar de vender Avon, não é lugar de vender Natura. Não, aqui é a casa do Senhor. Então, queridos, entendam. Satanás quer te levar à cobiça, a olhar os teus irmãos com outros olhos que não sejam os olhos santos de Cristo, onde eu participo das suas necessidades, onde eu tenho empatia por ele, eu vivo a dor dele, eu amo. Ah, meu querido, olha o que ele tentou fazer com Jesus. Jesus cansado, com fome, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas Jesus desvia daquele ataque e vai lá para Deuteronômio 6, 13, 14, 15 e diz: o Senhor teu Deus temerá e a Ele servirá, pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. O que aconteceu de novo? Toma, capeta. Amado irmão, preste atenção naquilo que eu estou falando. Satanás primeiro tentou Jesus na dúvida. Depois ele tenta Jesus na cobiça. E agora ele tenta ao próprio Cristo com a palavra de Deus. Você vê, querido? Irmão, você precisa conhecer essa Bíblia. Você precisa frequentar uma escola dominical. Porque Satanás usou a palavra de Deus para tentar a Cristo. E olha o que ele disse.
levou-o também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti, para que te guardem e te sustenham nas tuas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Eu consigo imaginar Satanás já com o olho meio roxo, com a cara meio amassada, mas ele quer voltar ao combate, ele lança contra o próprio Cristo a palavra de Deus. Isso aqui me lembra uma música antiga. Ah, ele está descontrolado. Descontrolado. Não, se tentar Jesus com a própria palavra, ele está desesperado, ele está descontrolado. Mas sabe que isso bate na tua porta de vez em quando, principalmente domingo de manhã? Não, Jesus não é Deus, não. Jesus é um ser criado. Já bateu na tua porta, já bateu na minha. Você está passando e está ouvindo algumas pregações na internet, na televisão, e você não tem discernimento, que é Satanás abrindo a boca e falando. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitos estão sendo derrotados pelo diabo. Ele primeiro lançou a dúvida para tentar tirar a fé. Depois lança a cobiça e a falsa prosperidade. E agora, queridos, ele quer derrubar Jesus na própria palavra. Mas Jesus se defende e contra-ataca novamente. E ele diz o seguinte: não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor. Isso é, diligentemente, eu vou buscar ler, eu vou buscar aprender, eu vou buscar saber qual é a verdade. Como também os seus testemunhos e estatutos que tem mandado. Sabe, querido, tem muito crente que tudo que ele conhece da Bíblia é o que ele ouve falar em louvor. Ah, porque... Não, irmão, porque canta um pedacinho do louvor que ele conhece da Bíblia. É só vitória, só vitória, só vitória. Eu vou estar lá no palco e você vai estar na plateia. Isso é heresia do diabo entrando dentro da igreja, irmão. Ah, porque a irmã não fez o que eu queria, agora também quando eu vencer, eu vou mostrar para ela. Isso é demônio puro, querido. Aqui dentro não tem esse negócio não. Espírito de soberba. Quando Satanás fala para Jesus pular do pináculo do templo, ele está falando de tradição judaica. Porque uma tradição judaica dizia que o Messias iria pular do pináculo do templo até lá embaixo, ele não iria se machucar. É uma tradição judaica. Agora a gente se apega à tradição de música, de falatório, ou a gente se apega à Bíblia, a palavra de Deus? Você está entendendo, queridos? E o que acontece mais uma vez? Toma, capeta. Essa foi na cara, foi uma pancada. E começa aquela contagem lá dos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim. 1. Não farás para ti imagem de escultura. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra do dia de sábado para o santificar. É o único mandamento que não é repetido no Novo Testamento e que os gentios não têm obrigação de seguir. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Toma, olho grande invejoso. E agora finalmente o nocaute. Anderson Silva versus... Como é que é o nome desse cara? Eu não me lembro. Era um marrento americano, marrento abesse. Continuando, queridos, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo de número 13: e acabando-se o diabo de toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Está falando que o diabo parou de perseguir Jesus? Não. Falou o quê? Ausentou-se dele por algum tempo. É interessante isso aí, meu irmão. Tem que respeitar. Eu me lembro, querido, a gente que é garoto, lá onde eu fui criado, o Robson conhece, tem uma quadra de futsal ali na frente. E ali naquele negócio de jogar bola, futebol, né? Eu tive uma discussão com um rapaz, era um garotinho, com outro garoto. Tomei uma coça, irmão, do rapaz, que eu tive que respeitar o cara. Ah, vamos jogar, tirar para o ímpar pra ver quem sai com a bola. Não, que isso, cara? Pô, sai aí, então também, joga aí. Já tomado uma coça já do cara, meu irmão. Não, pô, não, tirei primeiro, pode tirar primeiro. Não.
Tá certo, tá certo. Tem que respeitar, irmão. Você lembra que Satanás duvidou da filiação de Cristo? Olha o que acontece, a gente leu. Olha o que está falando a partir de agora, como é que Satanás se apresenta diante de Deus, de Jesus agora. Em Lucas 4, quando ele encara Jesus de novo, ele já fala o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste-nos a destruir, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aquele que duvidou agora, quando olhava com respeito, querido. Conforme você vai vencendo as tuas batalhas espirituais, Satanás começa a ter cuidado com você, porque sabe que você está sendo vigilante, que você está sendo cuidadoso. Mas, meu querido, não deixe de ficar ligado. Em Lucas 8, ele aparece de novo para Jesus. E quando viu a Jesus, se prostra diante dele, exclamando e dizendo: que tenho eu contigo, Jesus? O quê? Filho do Deus Altíssimo. Aquele que duvidou, se tu és o Filho de Deus, agora reconhece a Cristo como Filho de Deus. Quem sabe duvidaram de você no passado. Quem sabe você foi exposto à prova, e as pessoas quiseram dizer: agora vamos ver se ele lida como um servo do Senhor. E você lidou com honra, e você venceu. E agora as pessoas podem dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Deus tem propósito naquela vida, tem um brilho diferente, querido. Não rejeite a autoridade que Deus te deu diante de hostes e principados e potestades. Deus já nos deu a igreja, irmãos. E não tem entidade que possa ficar em pé nesse lugar, porque nós somos servos dele, e ele se faz presente no nosso meio. Só que acontece uma coisa, querido: até momento oportuno. Às vezes a gente passou naquela batalha, a gente lutou, a gente venceu, aí a gente descansa. Poxa, essa semana eu não vou ler a Bíblia não, essa semana eu não vou orar não, essa semana, quer saber? Vou deixar de qualquer maneira. Mas Satanás não parou não. Aí vai dizer que Satanás tentou Jesus com o ego e com a dúvida. Satanás tentou Jesus com a cobiça e com a palavra de Deus. Mas agora ele vem tentar, e eu havia falado com o Fabiano há pouco ali, antes de começar o culto, com alguém próximo a Jesus. Você lembra de Pedro diante de Cristo? Quem dizem que eu sou? Olha, uns dizem que tu és Elias, que tu és não sei quem. E vós, quem dizeis que eu sou? E que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passa alguns versículos ali, Jesus fala: olha, eu preciso ir e morrer por cada um de vocês. E Pedro vira e fala assim: pô, eu não vou deixar, de maneira nenhuma tu vai morrer por nós. Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Sabe, querido, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não deve jorrar água doce e água amarga. Mas muitas vezes a gente acaba dando brecha e, sendo instrumento e filho de Deus, abre a boca, entristece alguém, afasta alguém da casa do Senhor. Não seja um que julga, seja um que segura a mão e que ampara. Mas o não sei quem não veio, não sei quem chegou atrasado. Está fazendo o papel de diabo, irmão? Porque a ele cumpre acusar, a nós cumpre suportar, ajudar, dar a mão. Alguém próximo a Jesus, a palavra vai dizer, eu já estou caminhando para o fim, Mateus 26, 49 a 50. E logo se aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Quem foi que traiu a Cristo, irmãos? O próprio Judas. Caminhava com ele, andava com ele, viu os milagres dele e acabou traindo a Cristo. Meu querido. E o versículo 67 vai dizer: então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Oh, coisa linda é saber que quando o diabo está olhando e está achando que você está derrotado, Deus está agindo por trás, Ele não está entendendo, e Deus vai honrar o seu santo nome e vai te dar vitória.
Olha o que fizeram com José. Joga ele numa cisterna rota. Vende ele. Olha o que o irmão falou. Mas alguns anos depois, ele viria ser aquilo que Deus tinha projetado para ele ser. E quando Satanás estava achando que tinha vencido, Satanás tinha perdido. E a geração de José havia sido preservada, querido. E eu te pergunto nessa noite, te feriram? Você pensou em desistir? Ah, meu querido, Deus está trabalhando inclusive na tua dor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Um belo dia eu estou em Cascadura, 6 horas da tarde, tomando um café com leite, numa padaria. Vem um jovem, bate as 2 mãos na mesa, aponta o dedo na minha cara. Perdeu, compadre. Um assalto. Satanás achando, eu vou prejudicar aquele filho de Deus. Eu vou acabar com esse homem que vive pregando no trem e as pessoas se convertem. Ah, eu vou passar ele. É hoje que eu faço. Deus vira para mim e fala assim: não briga com ele, tira o que está nele. E nesse movimento que Deus fez, aquele jovem manifestou demônio, caiu endemoniado. Eu expulsei o demônio dele. E aquele jovem veio, me pediu ajuda. E eu consegui internar ele no centro de reabilitação. Satanás achou que ia fazer uma grande obra, que ia me derrotar, querido. Ele caiu por terra. Quem sabe você entrou por essas portas sendo fruto de injustiça, pensando no que te acusaram que era mentira, pensando na injustiça que está sendo cometida contigo. Deus está olhando, Deus está cuidando, e Deus vai transformar em bênção. Mas meu irmão, quando começaram a cuspir, esbofetear, você acha que Satanás ficou feliz ou ficou triste? Ficou super feliz. A festa começou. Ele maquinou, teve essa grande ideia, usou alguém perto. Ah, meu irmão, ele fez até banner, ele fez flyer, ele fez um anúncio no YouTube a respeito da festa, querido. Tinha blog, estava tocando axé lá, estava tocando reggae, techno, estava tocando tudo no inferno. A festa rolando, os soldados batendo em Jesus. Parecia a batida que dava o ritmo à festa do diabo, enquanto eles batiam em Cristo. Eles diziam: tu não é nada, tu não cura os outros. Não viraram para Cristo e falou: cura-te a ti mesmo, desce daí, falavam para ele. E Satanás rindo e gargalhando. De repente passos se ouvem. E assim é na tua vida. Passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Ele achou que Jesus tinha morrido, tinha perdido. Ao cordeiro viu e como um leão Jesus rugiu. Caiu como serpente, todo o principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Se coloca de pé em nome de Jesus, querido. Ah, meu querido, ele achou que tinha perdido. Ele achou que Jesus estava derrotado. Ele acha que pode te derrotar, mas a cabeça dele foi esmagada quando Cristo venceu a morte e ressuscitou. Oh, aleluia! A pedra. A morte não pode vencer o nosso Senhor. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Ele achou: eu vou levar a humanidade toda. Eu vou levar o Robson, eu vou levar a Adriana, eu vou levar o Eric, eu vou levar o Fabiano, eu vou levar. Satanás estava comemorando, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pedra do sepulcro.
cova estava vazia. E lá chegou Maria, mas o morto ela não encontrou. Você pode louvar o Senhor por isso? Oh, aleluia! Mas lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Quantos olharam para você e disseram para ele: não tem mais jeito, acabou o ministério, acabou, não tem mais esperança. Ah, meu querido, mas assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele em glória e nos assentamos nos lugares celestiais. Aleluia. Onde Ele está? Minha esperança, onde está? Nada pode, Onde está enterrado? nada pode derrotar a igreja triunfante do Senhor. Nada pode derrotar aqueles que são chamados segundo os propósitos de Onde Ele Deus. está? Diga-me onde está. Oh, querido, onde está o teu Cristo? O meu Salvador. Será que para você ele tá pendurado numa cruz morto? Será que para você ele não ressuscitou? Ah, meu querido, a tua esperança está sendo ressuscitada nessa noite. Ele olhou A tua esperança está sendo ressuscitada nessa noite. e pelo E Cristo nome, te olha nos olhos pelo nome, e te chama pelo nome. Ele sabe o meu nome. Ele sabe o teu nome, querido. Ele sabe o teu nome. Ele te diz: filho, eu estou contigo. Eu sou a tua esperança e a tua certeza de futuro. Ele olhou Nos seus olhos, Olha nos olhos de Jesus nessa noite, meu irmão. Ele a chamou. Oh, glória, 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 glória. Você reconhece a voz de Jesus nessa noite para você? Nesse culto você ouviu a voz dele falando contigo? Porque ela reconheceu a voz do Senhor em meio ao seu desespero. ele se chama pelo nome. Oh, aleluia. Pelo nome, essa Juan, ele te chama pelo nome. Irmã Glória, ele te chama pelo nome. Irmã Maria Nazaré, ele te chama pelo nome. Ele está vivo, ele não morreu. Ele não está na cova, ele ressuscitou. Ela Reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu cante ao Senhor. O pecado não pode mais me dominar. Oh, aleluia! Oh, querido. A palavra de Deus diz: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele não vai ter outra coisa para fazer a não ser fugir de você. Como anda a tua fé nessa noite? Como anda a tua fé nessa noite, querido? A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus é vivo para você, querido. O teu futuro está nas mãos dele, querido. Ou você acha que alguém pode tirar, querido, das mãos do Mestre, aquele que ele salvou, aquele a quem ele lavou, aquele por quem ele morreu? Será que você tem andado e caminhado com um Cristo morto?
com um Cristo derrotado. Se ele está derrotado, você não tem esperança. Agora, se ele está vivo, meu irmão, as metas que você vai escrever nesse papel aí, querido, vão se cumprir para a honra e glória dele, em nome de Jesus. O nosso Cristo está vivo e ressuscitou ao terceiro dia e quer te dar uma bênção muito grande em nome de Jesus. Amém?